Olá, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Roberta Fogueral, sou sócia do canal Aduaneiro e hoje resolvi gravar esse pequeno vídeo para a gente falar um pouco sobre essa discussão, a discussão em torno dos registros que envolvam os transportes internacionais no Siscoserv, óbvio, né? Muito se tem conversado sobre o tema, né? Muito tem se debatido. Felizmente, a opinião mantida pelo canal Aduaneiro desde o início da operação do sistema, em agosto de 2012, tem sido confirmada pelas soluções de consultas publicadas pela Receita Federal. Mais propriamente dita, vamos falar da 257, né, que é uma solução de consulta que eu costumo dizer que é uma solução de consulta divisor de águas, né, que foi publicada em setembro de 2014 e recentemente a solução de consulta 102, ambas do ambiente COSIT, né, e que veio trazer essa questão de emissão de conhecimento de transporte, entre outros. Apesar da gente saber que no mercado existam fatores, alguns que envolvam o desconhecimento absoluto do que é uma relação contratual com o exterior, outras a gente não sabe se podemos chamar de desconhecimento, mas vamos falar talvez até de um oportunismo de mercado, né? Plantando essa dúvida na mente do empresário, na mente do importador, do exportador. É importante que a gente discuta os termos dessa solução de consulta, naquilo que for possível, sempre preservando alguns institutos muito importantes, como o contrato entre as partes, né? Então, se a gente sem começar a elucubrar muito sobre o tema, mas indo direto ao ponto, quando a gente fala em processo de importação ou de exportação, é impossível, inadmissível tecnicamente, juridicamente, falar que essa operação não tenha relação nenhuma com o Incoterm, ou que qualquer operação deva ser declarada dentro do ambiente do Siscoserv, e mais ainda distribuir a palavra compliance na frase como se ela fosse ponto, vírgula, né, ou bom dia. Então, já cheguei a verificar alguns pareceres que falam que mantendo uma visão conservadora e por medidas de compliance, vamos registrar até o que a gente acha que não tem que registrar. Então, como é que a gente pode falar em compliance e registrar uma coisa que a regra não manda? Então, realmente, de novo, a utilização de alguns conceitos sem nenhuma observância técnica do que eles significam, né? Se é compliance, só pode ser conforme a regra. E se é conforme a regra, a gente não pode rasgar alguns institutos que foram preservados pela solução de consulta, pelas soluções de consulta publicadas, né? E obviamente que se a gente não vai rasgar institutos, a gente tem que falar que a gente não vai rasgar aquilo que pensa o Código Civil a respeito do que é um contrato de transporte e também não vai desprezar a Convenção de Viena, da qual o Brasil é signatário, que apesar de falar sobre compra e venda de mercadorias, quem já se deu o trabalho de estudar um pouquinho a Convenção de Viena já viu isso, enxerga que existem serviços que têm uma relação direta com aquilo que importador e exportador negociam no momento da compra e venda dos bens. Então, por consequência, se o importador ele negocia um Incoterm das classes E ou F, né, Ex-Works, FOB, FCA, FAS, é lógico que esse importador está trazendo para ele as responsabilidades de contratar o transporte. A maior dúvida que existia e que eu já vejo que com bastante felicidade que não existe tanto assim mais, é a dificuldade que alguns importadores tinham de enxergar na relação a diferença entre um agente de carga, um agente interveniente da operação, facilitador, que aproxima o transportador daquele que quer fazer o transporte, que é o importador, da figura real do transportador. Então, existia, sim, uma grande confusão no mercado, que eu já vejo que está bastante superada por aqueles que se dedicam ao estudo do tema, né? Já está bastante superada essa questão que o importador já consegue visualizar o papel do agente de carga nessa operação. Inclusive, a solução de consulta 102, ela fala muito nesse papel do emissor do contrato de transporte. Então, se a gente fizer uma combinação de conceitos entre a 257 e a 102, que são soluções de consulta publicadas sobre esse tema, a gente vai enxergar no primeiro item da ementa da 257
a Receita Federal esclarecendo que relação contratual é aquela relação que pode ser evidenciada por meio do conhecimento de transporte, aliada à questão da 102 e de todo o conceito que traz o Código Civil e todo o conceito que traz a Convenção de Viena. É óbvio que o importador, quando opta por esses incoterms, ele opta por ele mesmo realizar a contratação por meio de um agente de carga. Então, num transporte aéreo marítimo, a quase totalidade dos conhecimentos de transporte são emitidas pelo exterior. Então, você vai olhar lá naquele campo, que é o canto direito superior do contrato de transporte, muito embora o ideal seria que nós pudéssemos ler o verso do contrato, que não chama verso, é a frente, né? Quer dizer, aquilo que a gente conhece como frente, na verdade, é o verso, e a gente conseguiria verificar quem é o carrier da operação, quem é o transportador dessa operação. E aí, lógico que a consequência de analisar que numa importação collect, FOB, FCA e ex-works, a obrigação é do importador, é inadmissível acreditar que no frete prepaid, né, na importação, quando a gente fala de frete CIF, CFR, CPT, de achar que o importador contrata o transporte. E por que é inadmissível isso? A gente não está falando de composição de custos, né, pessoal? Se a gente falar de composição de custos, então o importador vai ter que começar a lançar o salário, né, da mão de obra lá da manufatura lá na fábrica, que também entrou na composição do custo do bem. A gente vai ter que falar do custo de marketing, né, e de tantos outros custos que aquele exportador que está lá no exterior, ele se valeu para montar o valor final daquela mercadoria. E lógico que ele vai destacar na invoice o valor do frete, né, pessoal? Até porque tem que ser assim. Agora, o que não é lógico é achar que um importador está contratando o transporte pelo simples fato do exportador, na nota de débito dele, na commercial invoice, no packing list, no documento que ele emite para te vender a mercadoria, ele destaca, obviamente, o frete, mas você não está contratando o frete, né? Inclusive, é interessante a gente observar que quem já leu algumas edições dos manuais pode facilmente começar a raciocinar nessa questão do e por este faturado, né? Que lá em 2013 gerou uma certa polêmica, até porque todo mundo achava que tudo o importador era faturado. O importador, num processo onde a importação ocorre nos incoterms C ou B, o incoterm é prepaid, ele não está sendo faturado pelo transporte. Quem está arcando com o custo do transporte, quem está contratando, negociando, pagando, é o exportador. Então, a primeira premissa do Siscoserv, que é a relação contratual com o exterior, já se perde nesse processo. E lógico, se nós tivéssemos uma solução de consulta dizendo que a relação contratual se evidencia por meio da emissão do conhecimento de embarque, vírgula, invoice, vírgula, commercial invoice, vírgula, nota de débito, e-mail, etc., óbvio que não seria esse o entendimento, porque nós conseguiríamos claramente enxergar na invoice do fornecedor o frete, mas aí a solução teria apontado para outras relações contratuais diferentes da relação contratual presente no contrato de transporte, né? Então, óbvio que a gente não pode pedir essa clareza de discernimento de quem não conhece o contrato, né? Se eu não tenho uma clareza sobre o que é o contrato, eu vou ficar achando que preventivamente devo declarar tudo. Só a única coisa que a gente não pode esquecer, né, é que nós ainda temos uma IN vigente, a IN que fala de multas, que pune a informação inexata, omitida ou incompleta. Quer dizer, declarar a mais, além de ser um custo para a empresa, desnecessário, porque ela acaba arcando com um custo ou de pessoal interno, né, para fazer isso, ou ela arca com um custo alto de terceirização, muitas empresas cobrando $1 e por aí vai. Então, além disso virar um custo, isso pode trazer um passivo, né? Por quê? Porque se você for autuado por inexatidão, aquilo que você não deveria ter declarado, declarou. E para quem gosta de falar de estatística, muito embora não conheça método de estatística, se eu sou um importador e declaro que eu não devo, eu sim estou prejudicando as estatísticas, né? Então, é lógico que eu tenho que tomar bastante cuidado nessa tomada de decisão. E não existe nenhuma solução de consulta que tenha até agora pintado um cenário diferente desse que a gente comenta em curso presencial, em curso online, nos mais de 600 clientes que já atendemos para consultoria. Só eu aqui no canal Aduaneiro esse ano quase completo 7 mil e poucos alunos em sala de aula, em 2 anos, né, falando sobre o tema.
muito embora os primeiros artigos, o primeiro contato que eu tive com o sistema tenha sido em 2010, né, e o primeiro alerta publicado foi justamente que isso ia virar um problema para as empresas. Nesse tempo todo esse conceito de contrato é um conceito que a equipe do canal vem buscando colocar no mercado e não prestar um desserviço, né? Explicando para o mercado uma coisa diferente daquilo que a regra tem que estar falando. Então, lógico, se eu sou um empresário e eu trabalho com todos os Incoterms, eu agora estou enxergando uma redução aí de 50%, 40% no volume de registros, no volume de exposição, no volume de informações que eu deveria levantar. Então, o que eu sempre falo para todo mundo, e que ninguém precisa acreditar naquilo que a Roberta, o Rogério, que é o meu sócio, falam, né? A gente tem que buscar ler a lei, ler os artigos do Código Civil, ler os artigos da Convenção de Viena e começar a compreender quem pode ser o interessado em contratar transporte, quem pode ser o interessado em pagar pelo transporte, o que é uma relação contratual. Tem que buscar essa clareza de discernimento, né? Senão, obviamente, isso vai virar um custo para os importadores. Então, esse videozinho é só para a gente falar de importação, né? Num outro vídeo a gente vai falar de exportação, até porque a exportação ela tem algumas características distintas. E em breve no nosso canal a gente vai publicar outros vídeos sobre outros temas, porque muito se fala do transporte, mas pouco se fala da comissão de agente gravada no RE, pouco se fala do contrato de seguro, né? E aí a gente vai começar a falar desses aspectos mais contratuais do tema. Obrigada e até a próxima.